libertação, cura interior. Trabalhamos também com intercessão. Temos vários seminários nessa área. Um seminário na área de paternidade, na área de abuso, na área de sexualidade, um seminário para casais também. Né? A gente tem servido o corpo de Cristo há aproximadamente 27 anos que a gente trabalha com essa área, né? E a gente tem caminhado o corpo de Cristo, pastoreado os pastores. A gente recebe muitos pastores. Na verdade, a gente recebe a grande maioria, são pastores que vêm, né? E a gente faz esse atendimento, esse acolhimento, esse aconselhamento e essa área de libertação com eles também. Então, esse tem sido o nosso caminhar. Quando Deus nos chamou, Ele nos chamou para a gente vir para a porta dos fundos da igreja. E na época a gente não entendia que porta dos fundos é essa, onde é que a gente ia, o que que a gente ia fazer. Mas à medida que a gente foi fazendo, a gente foi entendendo que estávamos no lugar certo, né? No lugar que Deus queria que a gente estivesse com esse ministério. É um ministério ainda que é conhecido e não é conhecido, ou seja, uma grande parte do corpo de Cristo conhece, né? Alguns concordam, outros não, outros têm reticências, né? Porque a gente trabalha com uma área que confronta o nosso ensino fundamental, né? Nós somos ensinados que, a partir do momento que a gente aceitou Jesus, tudo se resolveu na nossa vida, ou seja, a nossa vida deu um reset, né? A gente resetou do zero, né? Foi assim que nós fomos ensinados, eu também fui, né? Mas a grande verdade é que ao longo dos anos, porque eu lembro quando eu era novo, eu não acreditava que um crente pudesse se desviar do evangelho. Não acreditava. Eu digo, não é possível que um crente se desvie, porque ele conhecia a verdade. Como é que um crente vai se desviar, gente? Não existe isso. Para mim, isso era inconcebível. Aí, à medida que eu fui crescendo na fé, que eu fui vivendo igreja, eu fui vendo crentes se desviando, deixando Jesus. E outros deixando Jesus por outras religiões, o que é pior ainda. E aí eu não acreditava mesmo, eu digo, não, não é possível, né? E, e eu fui vendo que não. Quando você aceita Jesus, você não zera tudo. Você começou uma escalada e quando você é justificado e você faz uma aliança com Deus, é o primeiro degrau da fé. Não é toda a fé, você não recebe toda a fé, nem toda a santificação, nem todo o trabalhar de Deus. É o começo. E isso não nos é ensinado, que é o começo. Tem toda uma caminhada, tem todo um projeto, né? Que nem Paulo diz, santificai-vos e sede aperfeiçoados no Evangelho. Esse aperfeiçoados é essa caminhada de santificação ao longo de uma vida com Cristo. E, em muitos casos, nós precisamos de ajuda para fazermos esta caminhada. Paulo ficou 3 anos sendo discipulado do Barnabé, né? O homem que veio de Chipre, que 2 pessoas morreram por causa dele. Então, o que acontece? Essa pessoa cuidou de Saulo. Por quê? Porque Saulo tinha muitos problemas, ou seja, quando ele caiu do cavalo, ele teve um encontro com Jesus, mas ele não resolveu uma vida inteira de, como é que é? De Perseguidor, né? religiosidade. De religiosidade. Porque nós Uhum. temos a religiosidade. Eu lembro de um pastor que disse assim: tem ex-drogado, tem ex-alcoólatra, tem ex-prostituto e eu sou um ex-religioso. Então, nós temos muitas vezes que cair do cavalo para deixarmos a religiosidade para a gente conhecer Jesus. Que a religiosidade ela pode ser um tamponamento da nossa fé. Então, a gente acredita que está vivendo algo, mas a gente não está vivendo a plenitude
daquilo que Deus nos prometeu, ou seja, a plenitude da fé, né? E por isso que a gente tem trabalhado esse ministério nessa área, porque a igreja ela precisa estar ataviada, ela precisa estar pronta, ela precisa estar limpa, ela precisa estar com vestes novas, né? E é aí que nós trabalhamos em vestir a noiva de Cristo, tirar muitas vezes roupas rotas do pecado, da religiosidade, do engano, do passado, né? E a gente trabalha em cima desses temas, né? De, de quebras, por exemplo, de quebras de maldição, né? Que é um tema também polêmico no meio tradicional, né? No meio mais tradicional da igreja, menos pentecostal. E por quê? Por causa que essa é uma palavra bíblica. A Bíblia fala 200 vezes sobre maldição. Então, se a Bíblia fala 200 vezes sobre maldição, é porque é importante. Eu preciso me debruçar sobre isso, estudar sobre isso, porque é importante. Se a Bíblia está falando, é porque tem uma relevância, né? Quero falar um pouquinho do sangue. Esse aqui é o meu livro, né? Entendendo as alianças sangue. E aí eu quero falar um pouquinho sobre sangue com vocês. Por quê? Porque sangue é uma das, como é que a gente chama? Nós temos sintomas de maldição. E o sangue, ele não é um sintoma, ele é muitas vezes a causa, né? Pode até ser sintomático também, algumas coisas nessa área, mas ele é causa de muitas coisas. Então, dentro desse livro, a gente trabalha o valor do sangue, não só no judaísmo, nas religiões, mas também a nível de vida pessoal. Por quê? Porque nós, quando eu escrevi esse livro, eu procurei alguma coisa no tema. E eu só encontrei um livro americano na época, de um pastor americano, que ele falava exclusivamente do sangue de Jesus. Então, ele não tratava o sangue numa amplitude. E Deus nos levou a escrever esse livro a partir de uma pregação, de uma ministração, que Deus continuou falando conosco. Ou seja, Deus falou conosco e não parou mais de falar. Eu fiz estava preparando uma pregação, eu terminei a pregação, preguei aquele tema sobre sangue, cheguei em casa, o Espírito Santo continuou falando comigo. E ficou vários meses falando comigo sobre esse tema, e eu me debrucei sobre isso na Bíblia, e nasceu esse livro. Era uma apostila antes, agora é um livro, né? Por quê? Por causa que a gente passa, lendo a Bíblia, por cima de várias coisas que não faz significado para a gente, ou a gente não chama atenção, e a gente não dá atenção àquilo e vai. A gente tá lá, tem um versículo na Bíblia que fala sobre isso. Mas a gente não se aprofunda por que fala, o que isso quer dizer, qual é a relevância, né? Ou seja, a gente não se debruça. Eu lembro de alguns versículos nesse tempo que eu estava estudando sobre sangue. Eu disse assim, meu Deus, isso aqui está na Bíblia. Como é que eu já li esse texto? Como é que agora é que eu estou vendo isso? Ou seja, como é que agora que eu estou vendo esse versículo? Então, aqueles sustos que a gente leva quando Deus nos traz revelação, né? E a palavra revelada ela é muito tremenda. Por quê? Por causa que ela faz uma diferença enorme na nossa vida, né? Ou seja, Deus revelando a mim e a você. Só que a revelação de Deus ela tem um nível, e é importante eu falar isso aqui para vocês. Dependendo do nível de conhecimento que eu já tenho, é muito relevante aquilo que você ouve. Mas dependendo, aquilo não entra como deveria. Ou seja, a gente ouve, mas leva um tempo para processar. Eu lembro das primeiras palavras que eu ouvi na minha vida sobre intercessão, que é uma das áreas que a gente ministra, e eu não dei nenhum valor para aquilo. Eu digo, não, isso não é relevante. Não entendi, não é relevante para mim. E eu deixei de lado. 2 anos depois, eu estava
querendo comer aqueles livros e aquelas mensagens que eu tinha ouvido quando eu era jovem. Por quê? Quando eu era jovem, eu era imaturo, então aquilo não tinha valor para mim. Mas quando eu cresci espiritualmente, quando a revelação veio, eu saí procurando, saí desesperado atrás de ouvir, de ver, de ler novamente aquilo. Então, a revelação de Deus para nós ela é gradativa, não é? Às vezes nós estamos num nível, mas a gente precisa subir para um outro nível. E para subirmos para outro nível, leva tempo, é gradativo, não é algo rápido, não é algo instantâneo, né? A gente precisa de crescendo em revelações. Revelações é como camadas, né? E a gente vai tendo camadas de revelações dentro de um único versículo bíblico, por exemplo. Eu lembro de quando Deus me falou sobre João 3,16, se não me engano, foi João 3,16, né? Não, não foi João 3,16, é João 3, mas não é o 16. Ali quando é, a, o rabino procura Jesus à noite, Jairo, né? Nicodemos. Nicodemos. Ele procura Jesus à noite, ele vai lá e Jesus fala com ele. E Jesus fala duas palavras e eu ficava encafifado com aquilo. Eu digo, Deus tem que ter uma revelação aqui. Jesus é assim, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, certo? E mais um pouquinho adiante, Jesus continua conversando com ele, e daí Jesus fala assim, quem não nascer da água e do Espírito não pode Entrar. entrar. Então aí Jesus está falando duas coisas diferentes. Uma coisa é você ver o reino de Deus, e a outra coisa é entrar no reino. E eu queria entender, eu fiquei muito tempo com o Espírito Santo, digo, não, eu tenho que entender isso. Eu tenho que entender que nível que eu estou. Eu estou no nível de ver o reino ou eu estou no nível de entrar no reino? Muitos de nós estamos vendo o reino, porque a gente está dentro de um processo religioso. Então a gente vê o reino, né? São duas coisas diferentes mesmo, né, Thalita? E quando você percebe que, tipo assim, peraí, uma coisa é eu estar vendo uma festa. Eu passo em frente a uma casa e vejo uma festa lá dentro. Eu vi a festa. Eu participei da festa? Não. Não, Eu entrei lá? Não. Eu comi o que tinha? Não. Eu desfrutei daquilo? Não. Agora, quando eu entro, eu desfruto do ambiente, eu desfruto de tudo, eu degusto tudo, eu tenho uma revelação diferente do que aquela festa. Por quê? Porque agora eu entrei. E na palavra de Deus é a mesma coisa. Nós muitas vezes olhamos, lemos, estudamos, passamos por cima, mas não aprofundamos. Por quê? Porque nosso nível de maturidade só tá para ver mesmo, não tá para entrar. Agora, quando eu cresço, tenho uma maturidade espiritual, aí Deus me traz as revelações mais profundas, que é aquilo que Joel fala. Joel fala que as palavras daquele livro ficariam seladas. O que é seladas? Ela não está escondida, ela está ali. Só que o entendimento não está. O entendimento vai vir depois. Vem com maturidade, vem com o tempo certo. E muitas coisas hoje que nós estamos vivendo no Evangelho é porque nós estamos vivendo no tempo certo. Esse é um tempo onde Deus está fazendo coisas novas, revelações novas para o tempo que estamos vivendo. Que nem diz o nosso, né, presidente, nunca na história desse país, né, nunca na história do mundo foi tão necessário uma revelação nova de Deus, por quê? Por aquilo que nós estamos vivendo. Então, quando eu comecei a estudar sobre isso e a revelação veio, e Deus começou a me falar, Jonas, aqui tem coisas que são preciosas. As pessoas têm que entender isso. E eu comecei a estudar mais fundo e aprofundar e entender que nós temos muitas chaves e muito poder para a gente ainda tocar nele, para a gente explorar, para a gente realmente ser efetivo no reino de Deus.
Um dos versículos que eu gosto muito, 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 que eu tenho usado muito no seminário de intercessão, é o versículo de Romanos 8:19, né, que diz: toda a criação, ou seja, tudo que foi criado por Deus, está aguardando com expectativa, ou seja, ansiosos. Tipo assim, quando será? Toda a criação, não fala só do ser humano, fala de toda a natureza criada, né? A Bíblia corrigida diz isso. Toda a natureza criada aguarda com grande expectativa a revelação dos filhos de Deus. E eu vejo que os filhos de Deus não estão se revelando a essa criação da forma correta, ou seja, efetivamente. Nós não temos sido efetivos na revelação como filhos de Deus. Ou seja, nós temos que entrar no reino, desfrutar do reino, sentir o reino e externalizar esse reino. Ou seja, nós temos que produzir frutos dignos de quem esteve no reino. Ou seja, aquilo não pode mais ser igual. A nossa vida não pode mais ser igual, não pode dar o mesmo fruto. Ela tem que dar novos frutos e frutos dignos. Então, nós estamos nesse processo de ajudar a Igreja de Cristo para que ela se posicione de forma efetiva, que ela não seja só um grupo de pessoas num prédio, mas que ela seja um grupo de pessoas na sociedade, que a sociedade reconhece elas. Tipo assim, a sociedade olha para nós e diz: é de você que eu preciso do que você tem, eu preciso dos seus dons, eu preciso da sua sabedoria, eu preciso do seu conselho. E nós, como crentes, nos posicionarmos de forma efetiva, de forma não só criativa, mas de uma forma intencional, né? Com humildade, não com arrogância ou orgulho, porque nós hoje somos os bambambam. Não somos. Nós precisamos da graça, da misericórdia de Deus. Mas eu preciso entender onde eu estou e para onde Deus quer me levar, né? Qual é o lugar que Deus tem para mim. Então, dentro desse tema, isso é só introdução, tá, gente? Isso aqui tudo só introdução. Dentro desse tema de sangue, Nós a temos gente várias trabalha. aulas. Oi? Vamos ter Oi, várias Jane. aulas, né, pastor? Em nome de Ah, não, Jesus. tem muita coisa. Dentro desse tema sobre sangue, a gente tem o entendimento, né, de coisas que muitas vezes, como é que eu saí desse lugar do ponto A ao ponto B, porque se eu entrar direto no, nas alianças de sangue, além de ser um assunto bem pesado, ele é um assunto que eu preciso entender. O que isso é relevante para a minha vida? Se nós falamos dizer, isso não tem nada a ver comigo, isso é coisa do passado, é Velho Testamento, enfim, a gente tem muitos questionamentos, né? Então, a grande questão é como está a minha interpretação. Infelizmente, a gente teve uma, como é que eu vou colocar isso de uma forma bem suave, né? Nós tivemos muita poluição na forma como o evangelho chegou até nós ao longo dos séculos. Por quê? Por causa que, primeiramente, o que aconteceu foi uma rejeição ao povo de Israel. Então, os teólogos da antiguidade rejeitaram Israel porque Israel matou Jesus. Então, começando por esse ponto, é um ponto onde você tem que entender que Jesus não poderia ser morto por nenhum povo a não ser o povo judeu. Por quê? Por causa que o povo judeu era o único povo que tinha sacerdotes de Deus na face da terra autorizados por Deus para oferecer para Deus um sacrifício que fosse perfeito. Não sei se faz sentido para vocês isso. Ou seja, não Sim, teria um romano não poderia matar Jesus, um austríaco, nem um russo, nem iraniano, porque os únicos sacerdotes de Deus que havia eram os sacerdotes que tinham em Israel.
eram os sacerdotes aprovados por Deus. Então, eles eram os sacerdotes aprovados para oferecer esse sacrifício. Jesus foi o sacrifício de Deus pelo pecado da humanidade, isso é claro, certo? Então, eu não tenho que me opor àquele povo porque eles tiveram essa atitude, não. Eles eram os únicos que poderiam fazer isso. Então, isso que é importante para a gente entender. Então, Mas você ao fala em longo relação à sentença ou à execução? execução, a Mas não foram os execução, romanos até que a sentença açoitaram foi Jesus judaica. e crucificaram? Isso, porque Jesus é o Cordeiro de Deus. Ele é o Sim. Cordeiro perfeito. Ele não era só um homem, ele era o Cordeiro. E lembra que o judaísmo, para você chegar a ter os seus pecados perdoados, precisava derramar sangue de uma ovelha. Por exemplo, nosso evangelho foi muito interpretado com base europeia. Os grandes teólogos nossos do passado, lá de 1500, 1600, 1700, eram europeus. E os primeiros eram italianos. Então, eles não tinham... Como eles rejeitaram o povo judeu, rejeitaram tudo que era judeu. Então, nós passamos a ter um evangelho com uma interpretação muito mais europeia do que judaica. Então, entendendo que nós temos um cordeiro, esse cordeiro tinha que ser morto e todo o sangue teria que vir para que ele pudesse ter autoridade para nos redimir, ou seja, nos comprar, nos resgatar. Então, o sangue é uma moeda no mundo espiritual. Então, todo sangue derramado é uma moeda no mundo espiritual. Se você estiver anotando, anote isso que é importante. O sangue é uma moeda espiritual. E o sangue ele tem graduações de importância. Por exemplo, a aliança de sangue que a pessoa faz numa religião pagã, porque nós temos que entender que a gente é pagão. Agora eu vou chocar um pouquinho vocês. Nós somos pagãos, nós não somos judeus. E nós, como povo pagão, a gente tem que mudar de deuses. Quando eu faço uma aliança com Deus através do sangue de Jesus, eu estou mudando de deuses, eu estou saindo do reino paganismo para entrar no reino de Deus. E esse reino, ele é um reino eterno. Então, esse reino, ele alcança todos, ele tem autoridade para alcançar todos. O sangue que era derramado no judaísmo, ele alcançava só a pessoa. Só aquela pessoa que fazia o sacrifício, que ela era exposta, ela tinha que levar o seu cordeiro até o altar. Ou seja, todo mundo sabia que você pecou, porque você ia ter que passar pelo arraial levando o seu cordeirinho até o sacerdote, ou seja, lá vai o pecador, né? Então, hoje na igreja a gente não tem mais o confessionário, ninguém mais se expõe. A gente só vai direto a Jesus, só vai direto a Deus. Mas existem pecados que eu cometo contra outra pessoa que eu tenho que ir a ela. Eu tenho que me expor, né? A gente ensina muito isso. Quem peca no privado, fala com Deus no privado. Quem peca publicamente precisa se arrepender publicamente, né? Então, dentro das alianças de sangue, nós vamos ver que as religiões fazem alianças de sangue. Então, você vai ver que no muçulmanismo faz aliança de sangue, no espiritismo, todas as religiões têm algum tipo de sacrifício, tem algum tipo de aliança, tem algum tipo de algo que vai te prender, e isso tem sangue. Então, dentro das religiões, nós temos uma graduação do sangue. Você tem o sangue dos répteis, sangue das aves, sangue dos animais maiores. Quanto maior for o animal, maior é a validade daquele sangue. Sendo que o maior sangue de todos é o sangue humano. Então, muitas vezes, o sangue humano é derramado para fazer pactos e alianças. Aí tem duas áreas. O sangue humano pode ser derramado com a vida ou sem a vida, ou seja,
a pessoa pode ser oferecida em sacrifício, e aí a vida dela mesmo, ela é morta naquele pacto, ou ela simplesmente corta a mão e faz uma aliança, derrama o sangue para uma entidade ou com uma pessoa. Por exemplo, a gente esteve trabalhando na África, e é muito comum na África as pessoas proporem uma aliança comercial de sangue. Ou seja, se você vai fazer comércio, vai importar ou exportar alguma coisa, para que aquele negócio funcione, para que ninguém te roube, para que não haja nada de errado, você precisa fazer uma aliança de sangue. Ou seja, é proposto para você fazer uma aliança de sangue para que aquele negócio se realize. Então, o que que a pessoa faz? Ela corta a sua mão e a outra pessoa corta a mão, e elas pegam aquela mão e misturam aquele sangue. Sangue de um com o outro. Isso é uma aliança de sangue. Sem a vida. É quando a pessoa propõe isso. Mas no Evangelho as pessoas podem fazer alianças de sangue. A aliança de sangue ela tem dois lados. Existe a aliança iníqua, onde a aliança contém iniquidade, e a aliança santa, onde essa aliança não tem iniquidade. Quando que uma aliança não tem iniquidade? Por exemplo, a aliança de sangue do casamento. O casamento é uma aliança de sangue. Quando você casou, você fez um juramento e você fez uma aliança de sangue com aquela pessoa. Essa aliança é uma aliança bendita, abençoada. Agora, eu posso fazer a mesma aliança e ela não ser bendita? Sim. Quando que eu faço essa aliança e ela não é bendita? Quando eu tenho relação sexual fora do casamento. Então, essa aliança, ela deixa de ser bendita e agora ela passa a ser maldita. Por quê? Porque ela está fora da legalidade. Ela está fora daquilo que seria o correto. Então, essas alianças, elas vão comprometer a sua posteridade. Ela compromete filhos e netos da pessoa. Então, quando uma pessoa, por exemplo, um marido adultera, ele fez uma aliança de sangue iníqua e ele quebrou a aliança de sangue bendita, ou seja, ele cometeu dois pecados em um, né? Ele quebrou uma aliança, né? Porque ele traiu, ele não manteve aquela palavra que ele disse que ele seria fiel até a morte. E ele fez uma aliança com outra pessoa que não é a pessoa da sua aliança, então ele fez uma aliança iníqua. E quando isso se junta, abre-se os céus sobre os filhos, sobre os netos e sobre o casamento, sobre aquela família. Então, aquela família que está exposta a esse pecado, e é um pecado de sangue, que ninguém fala. Por quê? Porque toda relação sexual tem sangue. Tem microsangramentos e tem o sangue branco, né? O sangue branco é o sêmen, aonde leva o DNA daquela pessoa para outra pessoa, né? Além que o casamento, corretamente, que hoje já não consegue-se mais, deveria ser o casamento com uma pessoa virgem. Por quê? Porque aquele ímã que Deus colocou na mulher, ele está ali para derramar sangue na primeira relação. Ele foi propositalmente colocado por Deus para ser uma aliança de sangue que sela o casamento. E hoje a maioria das pessoas, quando elas têm a primeira relação, elas já não são mais puras, ou seja, não tem mais pureza naquela relação. Por quê? Porque ela já entregou aquilo que era para entregar para o marido, para outra pessoa que não era a pessoa correta. Ou seja, ela entregou no seu desejo, na sua vontade, fora da vontade de Deus. Então, dentro dessa área, aqui nós estamos falando só da área de casamento. Mas, por exemplo, os filhos nascem dentro da aliança do casamento e a criança, quando nasce, ela nasce como? Ela nasce totalmente envolta em sangue da mãe. Ou seja, ela nasce com uma aliança com aquela mãe. Aquele sangue do nascimento é uma aliança que ela tem com a mãe. É uma aliança bendita.
aliança do nascimento. Então, ao longo da nossa vida, nós nascemos em uma aliança. Nós viemos por causa de uma aliança, que seria o casamento, e a gente possivelmente vai morrer porque o nosso sangue vai dar BO. Em algum momento, o nosso sangue vai falhar, as nossas defesas vão falhar, e a gente vai morrer por causa do sangue também. Então, o sangue, ele compõe nosso histórico de vida. Um sangue bom, um sangue abençoado, né? Ele é aquele sangue que a pessoa não tem enfermidades, porque ele funciona bem. Ele protege o sistema endócrino metabólico daquela pessoa até o dia da sua morte. Né? Então, o sangue é vida. A Bíblia fala isso, que a vida está no sangue. Então, o sangue sendo vida, nós temos, por exemplo, os nossos primos, né? Que eu chamo de primos, que são os testemunhos de Jeová. Né? Os primos, eles não fazem doação de sangue. Por que que eles não fazem doação de sangue? Por quê? Porque eles entendem que o sangue não deve ser doado, porque sangue é vida. E eu já tenho opinião totalmente contrária, usando a mesma proporção. Se sangue é vida, eu posso doar vida. Entende? Então, tipo assim, se o sangue é vida, eu posso doar vida. E eu lembro que eu orei sobre isso para entender quando Deus me falou. A doação de sangue é a doação de vida. Eu digo, tá, Deus, como é que isso funciona? O que eu devo fazer quando eu vou doar sangue? E Deus falou comigo, quando você for doar sangue, doa o seu sangue junto com o sangue meu, junto com o meu sangue. O meu sangue está sobre você. Então, doe o seu sangue junto com o meu sangue, para que aquela pessoa que receba o sangue também seja abençoada e seja liberta, seja curada. Eu digo, uau, é isso, né? Nós podemos doar vida. E não só vida, uma vida com Cristo, ou seja, você vai influenciar aquela pessoa que recebeu o seu sangue, porque ela vai poder receber o sangue de Cristo junto com o seu. Pensa no tanto que essa pessoa pode ser influenciada para a salvação quando você doa um sangue dessa forma. Você tem consciência de quem você é, o que você está fazendo e como você está doando. Quantos crentes você conhece que vai orar antes de doar sangue? A maioria de nós nem percebe que isso é importante, né? O sangue também, ele está presente na vida espiritual das pessoas, na vida natural e na vida sobrenatural. Por quê, gente? Porque tudo que a pessoa fizer, o sangue vai cobrar. Se eu matar alguém, lembra lá em Gênesis, quando o abençoado do Caim matou o abençoado do Abel? O que Deus falou para aquele homem? O que Deus falou para ele? O sangue do teu irmão está clamando da terra. Não foi isso, irmã Lloyd? Sim, Então, como é que clama. sangue fala, gente? Como é que sangue fala? E a Bíblia fala, né? O sangue do assassino achará, né? O sangue daquela vítima que foi Vai assassinada perseguir. vai achar, vai perseguir o assassino. Sim. Isso é o Na dia que eu verdade, é aprendi o isso lá na João vingador de Bosco, sangue, é o né? O vingador vingador de de sangue. sangue. Então, o que acontece aqui? Quando uma pessoa derrama esse sangue, algo virá sobre ela. E interessante que Deus falou para ele: olha, quando você for plantar, a terra não vai mais te dar a sua força. E nós temos, por exemplo, uma crise na Europa. A Europa tem crise. Por quê? Porque ela não consegue produzir alimentos. A grande migração para o Brasil foi porque as terras da Europa não produziam. E quem veio para o Brasil, dos italianos, dos alemães, dos poloneses, foram camponeses, ou seja, pessoas que trabalhavam com a terra. E por que eles vieram para o Brasil? Porque o Brasil é uma terra virgem, não tinha sangue derramado na quantidade que a Europa tinha. A Europa, ao longo dos anos, teve muitas guerras, revoluções, levantes, muito sangue derramado. Então, a terra não produz. A terra se torna árida. Ela se torna contra o homem.
A terra bendita é uma terra remida. Por isso que a Bíblia fala ali em Romanos. Nós precisamos remir a terra, chão, né? Para entender a natureza, para que ela funcione. Eu lembro de aqui nós tivemos um congresso muitos anos atrás de conquista de cidades aqui em Curitiba. E veio o pastor Manuel Riscachi, da Guatemala. E Manuel Riscachi nos falou do que aconteceu na cidade dele através da intercessão. Então, eles começaram a interceder naquela cidade para que Deus mudasse a história da cidade. Era uma cidade pobre, só tinha bêbados, só tinha briga em casa e 3 cadeias na cidade. E as cadeias viviam cheias, porque era muito crime que acontecia. E eles tinham 3 igrejas, juntaram as 3 igrejinhas, começaram a orar, interceder de madrugada. E Deus deu a eles a estratégia de intercessão pela cidade. E Deus começou a salvar pessoas e libertar pessoas. Mas eles continuaram orando e não pararam. Até que Deus fez algo sobrenatural. Deus começou a curar a terra. A terra deles era uma terra cheia de pedra. Não tinha terra como nós temos no Brasil, essa terra preta ou vermelha. Não tinha, era uma terra pedregal, que nem tem em Israel, muita pedra, né? E eles começaram a cuidar desses terrenos, afastar as pedras e a plantar. E eles começaram a ter colheitas sobrenaturais. Colheitas que não eram colheitas naturais. Uma cabeça de repolho precisava de 2 homens para carregar. Vocês já ouviram falar disso? Não. Cachos de uva que iam até o chão. Precisava pôr uma vara para levantá-los. E eles começaram a ser muito prósperos. Tem um vídeo, inclusive, no meu canal do YouTube que fala sobre a cidade deles. E ele teve aqui, nos falando. E ele contou uma experiência que ele teve numa ilha também. Que nessa ilha havia muita pobreza, a ponto de adolescentes de 12, 13, 14 anos andarem com roupas menores, porque eles não tinham roupa para vestir nas crianças. Porque não tinha mais peixe, eles não conseguiam vender nada, e eles estavam morrendo de fome porque não pescavam para vender. O máximo que eles conseguiram era só para comer. E esse pastor esteve nessa ilha, lá no Pacífico, e orou nesse lugar e ungiu aquelas águas e pôs a igreja para orar. 2 anos depois ele volta nesse lugar. Ele quase não reconhece. Por quê? Porque agora tinha barcos grandes, casas novas, uma igreja linda e não tinha mais criança nua andando pela rua. E ele disse: o que aconteceu aqui? Ele disse: pastor, depois que o senhor ungiu e orou, Glória a foi embora, Deus. os peixes voltaram. Aleluia. Mas eles não voltaram peixinhos, voltaram peixes grandes. E Aleluia. agora a gente exporta esses peixes e Deus nos prosperou aqui. Isso é curar a terra. Isso é manifestar o poder de Deus. E muitas vezes o que estava acontecendo? Esses lugares com derramamento de sangue, eles são pobres e muitas vezes não conseguem ter uma prosperidade. Por quê? Porque aquele solo foi maculado com sangue humano. O sangue humano derramado, ele não só projeta na natureza uma maldição, mas ele projeta na vida da pessoa uma maldição para as suas futuras gerações. Então, quando uma pessoa vai num centro espírita, numa macumbaria, e lá ela faz um sacrifício de um sapo, de uma galinha ou de um carneiro, que seja, ou derrama o seu próprio sangue, isso fica no mundo espiritual sobre ela. E isso amaldiçoa ela e amaldiçoa as suas futuras gerações. Então, as futuras gerações são afetadas por causa desta aliança que a pessoa faz. E essa aliança pode parecer, mas isso é muito simples, isso é algo muito pequeno, mas, na verdade,
é algo que vai afetar filhos e netos lá na frente, né? As pessoas vão ser altamente influenciadas por aquilo que foi feito por alguém lá atrás. E essas maldições perseguem as famílias, perseguem as pessoas. É lógico que tem muito mais conteúdo que eu gostaria de passar para vocês, né? Mas o que eu quero dizer para vocês é que nós temos que entender que o sangue que é mais puro é o sangue inocente. E além do sangue mais puro, é o sangue de um filho único. Por exemplo, os reis da antiguidade tinham muitos filhos. Por quê? O mais velho era o herdeiro do trono. E os outros eram filhos gerados para serem oferecidos em sacrifícios quando eles tinham guerras e eles precisavam invocar seus deuses. Então, eles tinham esses filhos para oferecerem em sacrifício. E uma das coisas que mais tem valor é o sangue do filho do rei. Ele tem muito valor, tem um valor inestimável. E nós temos algo interessante aqui para entender. Deus é o rei dos Reis, senhor dos senhores. isto. Então, tem alguém acima de Deus? Não. Não. Ele é a autoridade máxima. Agora, esse Deus que é o rei dos reis, senhor dos senhores, tem um filho? Tem Quantos filhos ele tem? um. Nós, né? Depois Unigênito. nós. Isso Agora, aí. se ele tem esse filho unigênito, qual é o valor do sangue desse filho? Não tem preço, né? O valor é incalculável. Nem ouro, nem prata. Não tem, porque além de ser o filho do rei dos reis, do senhor dos senhores, não tem ninguém acima desse rei. Então, o filho desse rei é muito, muito importante. Mas o que é mais importante, ele não tem outro filho para oferecer no lugar. Só tem um. Mas, além de tudo isso, ele ainda é um sangue inocente. Então, o sangue, para ele ter o maior valor no mundo espiritual, é o sangue de uma criança. Por isso que os bruxos, as pessoas envolvidas com o mal, fazem essas alianças. Por quê? Por causa que eles precisam da inocência, sem pecado. Ela não pode ter pecado. E Jesus não tinha pecado. Então, como Jesus não tinha pecado, ele é o filho do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o sangue dele é o sangue mais alto, mais poderoso, não tem nada acima do sangue dele. Então, quando eu entendo que esse sangue é importante, e eu faço uma aliança com Deus, através do sangue do seu filho, significa que nada, nem nenhuma outra autoridade está acima dele. É o sangue mais puro, é o sangue mais poderoso. E é o sangue que nós podemos acessar. E esse sangue eu coloco sobre a minha vida, mas eu coloco sobre a minha família. Eu coloco ele sobre os meus pecados, eu coloco ele sobre os pecados dos meus pais. Eu coloco esse sangue sobre o pecado dos meus avós. E eu me desligo, eu rejeito os pactos, as alianças que os meus avós, os meus antepassados fizeram. Mas, pastor, isso é bíblico? Sim, é bíblico. Você vai ver isso lá em Neemias, capítulo 2, versículo 9, se não me engano, que o povo judeu se reuniu para pedir perdão pelos seus pecados e o pecado dos seus pais. E você vai ver isso também lá em Mateus 23, quando Jesus fala para os fariseus que todo sangue inocente, desde Abel até Zacarias, seria cobrado daquela geração. Então, quando você fala sobre sangue, a Bíblia tem muita coisa sobre isso. É lógico que aqui eu dei uma pincelada para vocês, tá, gente?
Isso aqui E foi só um Daniel, resumo bem pastor, pequenininho. Daniel, Oi? capítulo 9 também fala, que Daniel fala, né? Age por amor de nós, perdoa os pecados dos meus Dos antepassados, nossos está lá em pais. Daniel 9. Então, Também. nós, na libertação, só para deixar bem claro, na libertação é importante nós pedir perdão pelos pecados dos nossos Sim. antepassados, entendeu? Uhum. Claro. Então, é importante, por que eu estou falando isso dessa forma? Para vocês entenderem que nós muitas vezes vemos nas nossas famílias sintomas de maldições. O que é um sintoma? É aquela coisa que aparece e que incomoda, mas que não é a causa. O que é um sintoma? Sintoma é uma dor de cabeça. Sintoma é uma febre. Né? A dor é boa? Não, a dor é ruim, mas ela é sintomática. Sem ela, eu não sei que tem alguma coisa errada. Sem uma febre, eu não vou me cuidar. Eu vou achar que está tudo bem, e de repente não está. Então, quando eu entendo que isso aqui é importante, é relevante no mundo, e é relevante no mundo espiritual. O sangue de Jesus funciona, gente? Sim ou não? Funciona ou não funciona? Sim, lógico, o Sim. sangue de Jesus tem poder o tempo todo. O sangue funciona, mas o sangue só funciona quando ele é colocado no lugar certo. Esse é o grande problema. Muitas vezes nós clamamos o sangue, mas não colocamos no lugar certo. Não colocamos no lugar que tem que estar, né? Quando Deus fala com Abel, né, sobre o seu irmão, ele está falando o sangue está no lugar errado. Esse sangue está clamando porque ele está no lugar errado. O sangue não está no altar. O sangue está na terra. Então, o sangue do altar ele está no lugar certo. O sangue de Jesus está no altar de Deus. Está no lugar certo. E ele pode ser colocado sobre áreas da nossa vida, sobre áreas da nossa família, sobre a terra que eu vivo, sobre tudo, sobre os meus negócios. Eu posso pôr o sangue de Jesus. Posso pôr o sangue de Jesus sobre o meu dinheiro, e o dinheiro do sistema. Nós temos o dinheiro no sistema mundano. A riqueza de Deus é terra, pedras preciosas, ouro, prata, animais. Isso são as riquezas naturais que Deus nos dá. Mas nós temos esse sistema que a gente vive hoje. Então, todo esse sistema está num sistema maligno, que é de Mamon. E nós temos que ter cuidado com isso. Nós temos que entender que o sangue de Cristo tem que vir sobre as minhas finanças, tem que vir sobre a minha vida. Eu não posso ser escravo, não posso amá-lo. A Bíblia diz que o dinheiro não é o pecado, amor ao dinheiro é o pecado. Então, eu tenho que ter esse cuidado com todas essas áreas da minha vida. Então, o sangue é importante. Então, uma pessoa que praticou algo, por exemplo, praticou um aborto, ela derramou sangue inocente na terra dela. Ou seja, ela derramou sangue na sua terra. Aonde que é essa terra? O seu útero. Nós somos feitos do pó da terra, lembra? Deus falou para a serpente, você vai comer do pó da terra. Você não vê cobra comendo terra. Cobra come rato, come pintinho, come outros animais. Mas a serpente, ou seja, Satanás se alimenta do pó da terra, ou seja, do pecado do homem. E quando eu derramo sangue inocente na minha terra e eu cometo um aborto, gerações vão ser afetadas. Gerações vão ser afetadas. Entende? Ou seja, coisas vão acontecer nas gerações. Morte prematura, morte de primogênito, câncer e uma série de coisas que existem na vida das pessoas. Por quê? Porque houve sangue derramado. E o sangue de Jesus não foi colocado sobre aquele pecado. E nós precisamos ser intencionais com Deus. Nós precisamos dar nome ao pecado, colocando sangue sobre aquele pecado, né? Então, seria isso que eu queria compartilhar com vocês. Eu espero que eu não choquei demais vocês. A palavra foi bem um pouco dura, eu acho. Mas esse livro, se vocês quiserem adquirir, a gente pode mandar por correio para vocês, né? Sou só eu que vendo ele. Só eu estou vendendo e já está no final, já está acabando os livros que
que eu mandei fazer já está no finalzinho.